Vamos adiante, porque Adiante, a vamos gente adiante. tem essa história das pesquisas, né? Tem pesquisa saindo adoidado. Toda hora sai uma pesquisa. Sai né? Pesquisa boa pro Lula, finalmente saiu, que foi o É, Datafolha. Tava tudo ruim. O Lula só caía. Aí, a Datafolha, entre 2 meses de uma pesquisa a outra, o Lula acabou recuperando alguns pontos. Mas você já fez muita campanha eleitoral, né, Noblar? Você já teve uma fase de marqueteiro político. E aí vivia com pesquisa ali, atrás de pesquisa também. Dá para confiar nisso? olha, meu tempo de marqueteiro, que foi porque eu estava com as portas fechadas do jornalismo para mim, foi um tempo curto, foi de 90 a 92. Participei, acompanhei por dentro 5 campanhas aqui no Brasil, nas eleições de 1990, e depois uma em Angola. Foi a primeira eleição da vida, da história de Angola, que se tornaram independente, mas que ainda não tinha eleição porque vivia numa guerra civil. Mas sobre eleição, eu acho que a gente tem de conversar com Antônio Lavareda, que eu conheço de velha data, cientista político, dos mais competentes analistas de pesquisa desse país, que tem vários títulos, mas que eu acho que a gente não precisa se debruçar sobre eles, porque todo mundo conhece Lavareda. Lavareda, responde aí essa questão que eu acho que o Guga levantou logo de saída, essas pesquisas, resultados estão variados, não sei o quê. O que é que a gente acredita ou não acredita? Olha só, em primeiro lugar, boa noite a você, Guga, e boa noite, Noblar, e boa noite aos espectadores nossos, pessoal, a turma aí que está acompanhando o programa. Em primeiro lugar, na verdade, há um sem número de pesquisas no Brasil divulgadas, isso é bom, em certa medida, isso merece um olhar crítico da imprensa, dos analistas. Há que discutir esses resultados, há que se dar uma olhada no histórico desses institutos também, fazer o que se faz no resto do mundo. As pesquisas participam do processo político à medida que elas são informações que afetam substantivamente a percepção das pessoas, então há que discuti-las como ingredientes que são do processo político. E, nas temporadas eleitorais, há que fazê-lo ainda mais enfaticamente, porque elas, de fato, participam do processo eleitoral, tanto que elas são vedadas, sua divulgação é vedada aí no período de 48 horas antes das eleições. Eu quero dizer que isso não é só no Brasil. Em 2/3 dos países do mundo, há um período digamos, de respiro em que a sociedade fica sem a divulgação de pesquisas. E isso é o reconhecimento de que, de fato, elas participam, de alguma forma, interferem no processo eleitoral. O que houve mais recentemente é que o Instituto Quest, uma pesquisa patrocinada pela Genial Investimentos, mostrava o Lula ainda num processo de queda e, de repente, aparece uma pesquisa Datafolha que mostra que, ao contrário, o Lula já havia recuperado alguns pontos. Qual é a explicação para isso? O intervalo da medição, das medições. Datafolha tinha um resultado de fevereiro e fez uma pesquisa em abril, no primeiro dia de abril, nos 3 primeiros dias de abril, e constatou uma recuperação, alguma recuperação do Lula. E a Quest havia feito 2 meses antes uma pesquisa, pesquisou em janeiro, em meados de janeiro, voltou a pesquisar aí no final de março, até o dia 31 de março, e havia notado um declínio do governo Lula. Qual é o problema? O intervalo de medição. Fica fácil o espectador entender. Se o médico tira a temperatura de um paciente numa segunda-feira, depois volta a tirar a temperatura desse paciente na outra segunda-feira, intervalo de 7, 8 dias, e faz uma comparação das duas medições, ele pode produzir um diagnóstico equivocado, porque esse paciente pode estar com uma temperatura mais elevada, vamos pensar do ponto de vista de doença, uma temperatura, ele mediu uma semana 36,
Depois mediu 7 dias depois, a temperatura está 38. Aí o médico diz, olha, elevou a temperatura do paciente, está entrando no estado febril. Ocorre que, nesse intervalo, o paciente pode ter ido para 40, 41, 42, e Natal, segunda-feira, já está reduzindo para 38. Então, o diagnóstico correto é o seguinte, olha, nessa segunda-feira agora está diminuindo a temperatura do paciente, o quadro está ficando menos grave. Então é isso. Ou seja, qual é a lição que se extrai disso? Você examinar resultado de pesquisa em séries históricas, você precisa pegar o conjunto das medições, pelo menos dos institutos que merecem, pela sua tradição, maior credibilidade. E que institutos são esses? Basta olhar o tempo de existência. Datafolha tem 40 anos, então tem um período. Não dá para um instituto, Guga, não dá para um dirigente de instituto trabalhar e analisar a conjuntura apenas com base nas suas pesquisas. Aí ele vai estar procedendo como empresário e não como cientista social. Precisa levar em conta outras pesquisas de outros institutos. É o que nós fazemos. Eu nunca analiso conjuntura apenas com pesquisas do IPESP, do qual eu sou presidente do Conselho Científico. Eu analiso pesquisas com base naqueles institutos, no conjunto de dados dos institutos, pelo menos daqueles que têm respeitabilidade pela sua trajetória, etc. Então, é isso que ocorre, é isso que deve ser feito. E aí que os analistas devem sempre, quando olham o resultado do instituto, dar uma olhada na série histórica, ver alguns agregadores. Nós mesmos fazemos, deixa eu aproveitar a janela excepcional do programa de vocês para fazer propaganda do meu programa. Eu apresento com a Clarice Oliveira um programa mensal na CNN, eu acho que é o único programa mensal do Brasil. O Noblar já me disse, inclusive, que é impossível um programa mensal dar certo. Ninguém vai conseguir lembrar desse programa mensal. Mas, ainda assim nós apresentamos programa mensal sobre as eleições de 2026. Chama CNN Eleições 2026, já começou. Provavelmente o nome do programa, como vocês já viram, é inspirado numa frase do presidente Lula na primeira reunião ministerial desse ano. Ele disse aos seus ministros, 2026 já começou. Depois, ele correu atrás do prejuízo e foi dizer que não estava preocupado com a eleição, estava preocupado com a administração, etc. Mas, então, agora, nesse programa, nós apresentamos o índice CNN, ou seja, que é a média das pesquisas realizadas ao longo do mês. Então, por exemplo, hoje... Agora, Lavareda. Sim, só para terminar, Noblar. Segundo o nosso índice, hoje, a aprovação do presidente Lula seria de 44 e a desaprovação de 51. Ou seja, você tem aí um saldo de menos 7 pontos nessa variável dicotômica aprova-desaprova. Só que no mês de março, o saldo era menos 13. Então, efetivamente, o governo Lula, segundo a média das pesquisas, teria melhorado, melhorou alguma coisa de março e abril. Vamos ver as próximas pesquisas, porque o índice também, obviamente, vai se deslocar. Desculpa essa explicação mais longa, mas eu achei que era necessário. Agora, me diga uma coisa, Lavareda. Quando... Faça, Guga, faça. Não, eu ia fazer uma que é para o Lavareda e é também para quem estiver acompanhando aí no Twitter e no YouTube, para vocês responderem também. No dia de hoje, 15 de abril de 2025, já que as pesquisas são uma fotografia do momento, mas analisando essas últimas e pensando em hoje, o Lula seria o favorito com larga vantagem, ou seria o favorito, pelo menos com alguma vantagem, a se reeleger? Vamos lá, Guga, tentando responder mais rapidamente para essa questão. Eu próprio já escrevi isso numa coluna lá, que eu tenho também no site da CNN falando. Olha só, e aí com dados, pensando no mundo, isso vale para Estados Unidos, vale para cá, vale para o incumbente, que é o incumbente candidato, que é o candidato que concorre sentado na cadeira. Primeiro, eu já disse há pouco, a variável dicotômica, aprova e desaprova, é a melhor preditora de desempenho do incumbente. Bom, ok? Ok.
Biden não foi candidato no ano passado, não é porque Biden era velho. Biden não foi candidato no ano passado porque a aprovação dele tinha recuado em julho, em meados do ano passado, para 32%. Então, ele não tinha chance alguma. Mas ainda, a Kamala Harris perdeu a eleição porque o seu presidente, da qual ela era vice, tinha uma aprovação baixa. Ponto. Então, vamos lá. Qual é o percentual para um incumbente ser, de fato, competitivo numa eleição presidencial? Ele tem que ficar em torno de 45%. Segundo o índice CNN atual, esperando outras pesquisas, Lula tem 44%. Então, ele está na vizinhança de se tornar, de ser competitivo. Na margem de erro, nós podemos dizer que o presidente Lula, com esse percentual, seria, se a eleição fosse nessa conjuntura, competitivo. Disse mais, aproximando-se dos 50, Lula seria considerado favorito, seria considerado o principal pule, se não pule de 10, pule de 9, qualquer coisa, assim na vizinhança. Então, o presidente Lula hoje é competitivo. Para ser visto como favorito, ele precisa se aproximar e, eventualmente, ultrapassar os 50 pontos. Guga. Peraí, agora deixa eu fazer uma pergunta. Ô, Lavaleda, me diz uma coisa. Se fala muito que esse governo Trump, mesmo da forma trabalhoada como ele se materializa, ou se materializou até agora, mas se fala muito que ele poderá ter um peso, não sei se decisivo, ou um peso pelo menos expressivo, nas eleições brasileiras do próximo ano, se assim o Trump quiser, perdão, quiser ter, se esse for um dos objetivos dele. É verdade isso ou é mais desejo de quem vê as coisas assim do que realidade? Olha só, Noblar, o Trump hoje é o assunto onipresente na mídia internacional. Um brasileiro começa o dia ouvindo falar no Trump e vai dormir à noite sabendo se o Trump manteve as tarifas, mudou as tarifas, etc. E todo mundo sabe, ou pelo menos vai aprendendo com o tempo, que as ações do presidente norte-americano, sobretudo no estilo Trump, intempestivo e imprevisível, podem ter efeitos importantes sobre a economia de cada um dos países, de todos os países. Então, o brasileiro sabe que os passos que o Trump toma na condução da economia norte-americana afetam a economia brasileira e, por extensão, afetam a qualidade de vida que nós, povo brasileiro, desfrutamos aqui. Então, é quase inevitável que o Trump seja um personagem, seja um fator que nós chamamos tecnicamente, aí os cientistas sociais, uma variável interveniente. Ela não é decisiva, mas ela, com certeza, essa variável vai comparecer na discussão eleitoral em 2026, sem dúvida. Inclusive porque o ex-presidente Bolsonaro já trouxe o Trump desde a campanha eleitoral do ano passado, se abraçou com o Trump e trouxe o fator Trump para a cena político-eleitoral como tal brasileira. O Eduardo Bolsonaro, seu filho, está num alto exílio nos Estados Unidos, pediu licença, está lá no Texas, etc. Tal, participou do CEPAC, que é aquela conferência de partidos e de forças políticas de extrema-direita, participou com destaque, inclusive reiterando esse alinhamento com as forças sintonizadas com o presidente Trump. Trump hoje já tem uma aprovação negativa na média das pesquisas, nos agregadores norte-americanos. Ele já recuou bastante de janeiro para cá. Hoje o saldo já é negativo nos Estados Unidos e as pesquisas mostram todo dia que mesmo a questão onde ele tem uma vantagem importante, que é a questão da imigração na opinião pública americana, há uma forte discordância sobre vários aspectos. Se deve se deportar os imigrantes que não são documentados, mas que residem
nos Estados Unidos, por exemplo. O saldo do Trump nesse aspecto é negativo, em 37 pontos. A deportação de imigrantes cujos pais que são pais de filhos, a deportação de imigrantes que têm filhos nascidos nos Estados Unidos. O saldo é negativo em 36 pontos, e por aí vai. Essa é a questão onde o Trump ainda tem maioria de norte-americanos, no geral, concordando com a sua linha de comportamento, essa questão dos imigrantes, mas mostrando que no detalhamento dessa questão, ele já enfrenta uma opinião pública majoritariamente negativa. No detalhamento, nos vários aspectos que compõem essa questão. Na economia, a sua desaprovação é maciça, né? Com relação às tarifas em geral, também a desaprovação predomina. Então, Noblar, Guga, nós vamos chegar no ano que vem, provavelmente nessa marcha, com uma desaprovação do presidente norte-americano que vai afetar, não há como não afetar os seus aliados aqui no Brasil. É ver como Bolsonaro e os seus aliados irão, ao longo do tempo, se reposicionando nessa questão, porque, obviamente, eles não vão assistir à imagem do Trump negativa entre nós, afetá-los e eles não reagirem a isso. O IPESP, numa pesquisa sua, que chama Pulso Brasil, numa pesquisa nossa, no final de março, fez uma avaliação do Trump aos olhos pelos brasileiros e o placar foi 54-39. 54 de desaprovação contra 39 de aprovação. Semanas depois, a Quest correu atrás também para fazer uma medição, perguntou de forma diferente, imagem positiva e imagem negativa, e entre os brasileiros, 43% tinha uma imagem negativa do Trump, contra 22% que tinha uma imagem positiva. Isso provavelmente não mudou de lá para cá, ou seja, do início desse mês para cá. Vai continuar assim, e então isso é um fator, como eu disse, uma variável interveniente, sobre a qual nós vamos certamente ouvir falar bastante do processo eleitoral do ano que vem. Lavareda, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua participação. O programa está aberto e voltaremos a nos reencontrar muitas vezes, pelo menos até conhecermos os resultados da próxima eleição. Muito obrigado. Foi um prazer, Noblar, Guga, foi um prazer e parabéns pelo programa. Um abraço para vocês.